Como me abrir para explorar a minha sexualidade? Os tabus, os preconceitos. Estamos em mais uma live hoje, esperando a Natália entrar. Então, você que está assistindo a gente, tem medo da sua liberdade? Tem medo do que pode descobrir sobre você mesma, de tudo que tu pode ser quando te sentir mais livre, mais radiante, mais plena com o teu corpo, com a tua libido, com o teu prazer? E a vergonha. Como é essa sensação de vergonha? O que te traz isso? Onde isso começou? Da onde vem essa vergonha? Da onde vem essas coisas que te travam e te impedem de ser mais feliz, mais satisfeita, mais conectada contigo, com o teu corpo? Vem com a gente. Mais uma live introduzindo, né, sobre a imersão em sexualidade para mulheres. Mais uma live pra gente pensar um pouquinho, refletir, para que a gente possa juntos criar essa conexão e esse laço entre a gente, para que quando a gente se encontre nessa imersão, a gente possa ter um pouquinho mais de confiança, intimidade, se conhecer um pouquinho mais. Então, fica aqui comigo, estou esperando a Natália tá chegando. Vou aguardar ela. Então, pensa comigo sobre vergonha, medo, culpa, ansiedade. O que te faz estar menos conectada? O que de ser mais livre, de te apropriar mais do teu prazer, de te apropriar mais do teu corpo. Olha quem tá chegando. Olá, minha querida. Oi. Tudo? Oi, querida, bom dia. Deixa eu só pegar meu fone aqui. E bom dia também para quem tá chegando e para quem vai assistir depois na nossa live. Então, hoje a nossa live é como se abrir para explorar a sexualidade, né? A própria sexualidade. Essa energia tão poderosa e que coloca tanto medo, né? Tanto medo e tanta ansiedade em tantas pessoas. E o que faz a gente, movimenta a gente para tudo isso, né? Para essas sensações que são tão desagradáveis. Bom dia, Natália. Bom dia, Paula. Tá me escutando bem? Me vendo bem? Tô te ouvindo. Se as pessoas aí quiserem compartilhar se estão ouvindo bem a gente. Bom, então vamos entrando nesse tema, né? Para mim travou um pouquinho aqui. Agora sim, agora tô te ouvindo. Tô te vendo também. Tá bom, então tá. Então vamos entrando no tema de hoje, né? Como você já fez a introdução. E, bom, falar sobre explorar a sexualidade, né? Como me abrir para explorar a sexualidade envolve muitos tópicos interessantes. Mas para começar a entrar neles, a gente vai propor, né, Paula, um exercício vivencial. Muitas das coisas que a gente fala aqui tem a ver com autoobservação, tem a ver com conexão com o corpo, com sentir as sensações no corpo. Então, quando a gente para fazer isso e observar, muitas respostas vêm. Tá me ouvindo, Paula? Sim. Tá. E aí, então, eu vou pedir que quem está aqui com a gente na live e depois quem vai assistir a live também, né? Pode fazer no seu tempo, no seu momento. Feche os olhos, né? Sente numa
uma posição confortável, onde quer que vocês estejam. Relaxa teu corpo. Faz uma respiração, 3 respirações conscientes, né? Então, inspira pela boca e solta com som de alívio. Mais ou menos esse movimento. As três respirações conscientes. Enche o ar e solta. E vai sentindo a presença no teu corpo. E vai deixando a tua mente bem fluida. Que agora eu vou fazer algumas perguntas e você vai observar o que vem a partir dessas perguntas. Sem você precisar pensar tanto com a mente, esse é um exercício que muitas respostas vêm pelas memórias que estão no corpo, pelo sensorial. A primeira pergunta é: como era tratado o tema de sexo na sua casa? Era um assunto falado, proibido, um segredo, ou era um assunto natural e presente nas conversas? Deixa vir. Só armazena as memórias, as respostas que vierem. A segunda pergunta: como você via a sexualidade dos teus pais, nos teus pais? Havia uma presença dessa energia na interação entre eles? Eles costumavam trocar afetos, carícias? Próxima pergunta: como foi para você quando você descobriu o prazer no teu corpo? Como foi a descoberta e o contato com a tua masturbação? Que idade você tinha? Você lembra de ter sentido culpa ou vergonha? O que você lembra de ter sentido? Observa à medida que vem nas memórias se gera alguma sensação no teu corpo, de dor, desconforto, alguma sensação desagradável. Lembra que teu corpo se comunica contigo a todo momento, só que às vezes a gente não observa. E a última pergunta: como foi a sua iniciação sexual? Foi com prazer, leveza ou culpa e vergonha?
Então, vai lentamente armazenando as informações que vieram, as observações que você coletou. E aí, pode fazer novamente 3 respirações profundas e conscientes. Inspirando o ar pela boca, levando até a tua barriga, sentindo a barriga encher, como se tivesse um balão. E vai soltando o ar com som de liberação e de alívio. E aí, no teu tempo, vai abrindo os olhos e te trazendo de volta. Bom, a partir dessas perguntas, das respostas dessas perguntas, a gente já tem aí, né, um cardápio cheio de informações para começar a falar sobre alguns bloqueios, né, que muitas vezes nos impedem de explorar e de viver a nossa sexualidade com prazer, com abertura, né? Muitas vezes esses bloqueios, né, Paula, eles vêm da educação de casa, né, da nossa própria casa, né? Lá, desde quando a gente é criança, de como a gente viu os nossos pais, de como esse assunto era abordado, falado dentro de casa, né? Bloqueios que vinham, né, a partir de frases que a gente escutava, frases assim inocentes, super inocentes e triviais, como seja uma boa menina, se comporta, fecha as pernas, mulher não pode ficar de perna aberta, seja uma mulher direita, que roupa é essa? Tá mostrando demais o teu corpo. Ou o que os outros vão pensar se você sair desse jeito, né? Frases essas que indiretamente, inconscientemente, a gente foi escutando e a gente foi reprimindo. Reprimindo os nossos desejos, reprimindo o nosso próprio corpo, entendendo que o nosso corpo é perigoso, que a gente precisa tudo, que tem algo ali que eu não posso sentir, eu não posso tocar, que não é tão permitido assim, e aí vai, né? Por aí vai. É claro, né, que a gente lembra, entende que os nossos pais viviam em outros tempos, eles tiveram possivelmente uma educação, uma criação muito mais rígida do que aquela que eles nos deram. A gente precisa ter consciência disso e que muitos deles fizeram o que realmente estava só ao alcance deles, o que era possível dentro da consciência, do entendimento que eles tiveram, né, do que eles realmente achavam o que era certo e o que era errado, o que era melhor para criar um filho dentro de uma cultura, dentro, né, dessa... Inclusive, muitas das pessoas, talvez a maioria, né, Natália, de nós, das pessoas em geral, dentro também de uma instituição religiosa, né, dentro do que essa instituição coloca como comportamento, como ética, como uma mulher tem que se comportar, de como uma mulher tem que ser no seu dia a dia e com certeza isso tudo, como a Natália falou, influencia muito em como a gente é hoje, em como a gente lida, né? E o interessante, tu falando tudo isso, né? E o interessante é que a gente, hoje em dia, nós somos mulheres muito avançadas, a gente usa toda essa tecnologia, a gente tem empregos ótimos, que a gente desenvolveu muito o nosso intelecto, a gente tem muita informação, muito fácil, a gente tem informação na palma da mão, né? E o que impede ainda faz isso travar a gente. Com todo o conhecimento, com toda a informação, com todos os livros, e ainda isso impede a gente de ser mais conectada e mais feliz. Né? Aonde que está isso, né? Esse exercício que tu fez, Natália,
é um exercício de tomar consciência, né? Além de se questionar, tomar consciência onde que está guardadinho essas informações, né? Tão antigas e tão enraizadas, assim, e que realmente não parece. E, assim, quantas mulheres chegam para nós falando que tem uma cabeça super aberta, que tem uma cabeça muito livre, mas aí quando a gente vai fazer um trabalho corporal, a gente descobre esses registros e a própria pessoa vai fazendo essa conexão, né, que tu fez, de questionar e sentir e se perceber, e aí a mulher vai entrando nesses lugares mais guardadinhos, mais obscuros de registro dessas sensações que travam, né? Que bloqueiam ou que congelam ou que fazem com que ela não dê um passo a mais, né? Inclusive para buscar ajuda, né, Natália? Porque quantas pessoas a gente ouve chegam na nossa frente e dizem: é muito difícil para mim estar aqui. Eu queria levantar e ir embora, mas eu sei que eu preciso, eu sei que é importante. Porque realmente se olhar de frente para a sexualidade, para se abrir e olhar de frente para os tabus que às vezes tu nem te dá conta que tu tem, é desafiador. É um passo grande e é um passo importante para se dar. Sabe que eu estou escutando aqui, né? É sempre bom a gente trazer alguns casos, assim, porque os casos acabam identificando, né, outras mulheres, né? Porque eu sempre costumo dizer, as nossas histórias, elas são muito comuns, né? E isso é muito legal com esse trabalho de mulheres. Porque às vezes a gente traz uma vivência que a gente está passando uma dificuldade, e quando a gente vê essa dificuldade é comum a muitas outras mulheres. E a gente vê isso porque as queixas, elas se repetem, né? Só vai mudando o endereço muitas vezes. Mas aí teve o caso de uma pessoa que eu atendi, né? De uma mulher. E aí, das ferramentas do processo terapêutico é a autoinvestigação, né? Toda e qualquer, e na nossa sexualidade é a mesma coisa. A gente começa a investigar a nossa história, e identificar algumas crenças que a gente chama de crenças limitantes. Crenças essas que ajudam a gente na repressão, né, da nossa própria sexualidade. E aí a gente foi investigando a história dessa mulher, e aí uma das questões que ela identificou foi, porque a gente começou a ver a partir de qual momento que ela foi perdendo a vontade de sexo, porque ela disse que ela antes, quando ela namorava, ela tinha muito desejo, ela tinha muito libido, ela e o parceiro, né, tinham muitas relações sexuais, era tudo muito intenso e caloroso. Mas depois que ela casou, isso mudou. Virou uma chave depois do casamento. E é quase como se todo aquele tesão, aquela libido que ela tinha desaparecesse. E aí a gente começou a investigar a história de vida dela. E aí, olha só que interessante, a crença, ela vinha de uma família extremamente católica, onde ela ouvia todas essas frases que eu acabei de falar. Mas aí, a mãe era muito devota também da Virgem Maria. E aí, qual que era a correlação que a gente fez, né? Então, ela sempre ouvia, seja uma boa menina, seja comportada. E a gente sabe que o prazer, durante muito tempo dentro, né, da religião católica, isso há séculos atrás, o prazer, ele era visto como uma indulgência. Tanto é que durante muito tempo, dentro, né, dessa religião, havia muito asceticismo, que era quanto o prazer era algo que as pessoas que tinham prazer era quase um impedimento a se ligar a Deus. Então as pessoas castigavam o próprio corpo em sofrimento, porque eles entendiam que era dessa forma que eles iam se ligar a Deus, pelo sofrimento e não pelo prazer.
E aí, o que a gente ouve da Virgem Maria? Tanto é que a gente chama ela de Virgem Maria. Uma menina comportada, seja uma menina comportada, seja uma santa, né? Só que a Virgem Maria, ela é santa. Então, o que ela introjetou na cabeça dela? Então, para que eu tenha o aspecto de ser uma mãe bondosa, uma boa esposa, uma mulher boa, eu preciso ser assexuada. Eu preciso me desconectar da minha sexualidade, me desconectar dos meus prazeres. Eu preciso ser uma mulher recatada, uma mulher, né? E aí, isso indiretamente, depois que ela casou, virou a chave, porque daí ela se ligou, mas para eu ser uma boa mulher, então eu tenho que ser uma mulher direita, né? E claro que isso a gente foi se dando conta e a gente foi se construindo depois de muito conversar, depois de muito ressignificar a história dela, mas isso tinha muito a ver com crenças que ela via na mãe, né? Na história da mãe, que ela acabou desenvolvendo dentro da própria história dela. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês para ver que às vezes existem alguns bloqueios que têm muita relação e conexão com a nossa história. E que é importante a gente investigar, a gente buscar e a gente liberar essas crenças, liberar o nosso corpo dessa repressão. Entender que o prazer, né, ele é permitido e ele deve ser buscado porque é algo natural da vida, né? E te ouvindo, me lembra também uma coisa algo que é super importante para todos nós, né? Como que nós, quando crianças, quando a gente está nesse processo de aprender nisso tudo que tu está trazendo, a gente entende o que é amor, né? Como que a gente recebia, entendia como que era receber amor dos pais. Era quando a gente se comportava muito bem, ou quando a gente tinha resultados como esse que tu falou, né? De se inspirar numa religião, se inspirar na Virgem Maria, por exemplo, de como dizem que ela viveu, o que ela fez, como ela se comportava. Então, quando eu criança, quando eu correspondo a essa expectativa dos meus pais de comportamento, de pensamento, eu recebo amor deles, porque eu recebo permissão, eu recebo um feedback positivo dos meus pais, então eu recebo amor. Então, para receber amor, continuar recebendo amor, porque é isso que faz com que eu sobreviva nesse mundo, né, que é receber amor, o meu entendimento de amor vem nisso, em reforçar cada vez mais esse comportamento que se aproxima desse exemplo, que é uma santa, que é uma deidade, que é aquilo que a religião que norteia essa família diz que tem que ser. Então, isso a gente carrega para a vida adulta, né? E nas relações, depois, nos relacionamentos, vai, de novo, muito inconsciente, né, Natália? Vai trazendo isso para o relacionamento. Me casei ou comecei um relacionamento mais profundo e, como a gente chama de relacionamento sério, me comportar daquela forma para que eu receba amor novamente, continue me nutrindo desse amor e, ao mesmo tempo, abrindo mão, sem se dar conta, abrindo mão de si mesmo, porque com o tempo a maioria das pessoas vai sentir esse vazio e algumas delas vão se dar conta que falta algo, né? Que toda essa forma de viver e de entender o amor não é bem esse o caminho, porque vai esquecendo de si, né? Não vai construindo para si quem tu é de verdade nessa expressão da sexualidade, né? Vai se expressando sempre conforme aprendeu lá na infância, né? E o quanto isso vai gerando uma vergonha, né? Vai gerando uma vergonha de ser quem é, de ter o corpo que tem, de pensar ou de imaginar as coisas que gostaria para viver, né? Para viver. Sim, porque a gente vai se acostumando, né, Paula? Desde criança
a reprimir, né? Que é o que eu falei. Então a gente e tem uma informação muito legal sobre isso, que por isso que dentro do Tantra, né, dentro dos atendimentos e lá no retiro, a gente vai praticar e vai vivenciar muito a questão da respiração. Porque a respiração é uma das chaves para a gente conseguir expandir o prazer e também trazer mais consciência para o nosso corpo e para a gente também ter mais prazer, né? Porque o que é o prazer? O prazer nada mais é do que o resultado da excitação e do relaxamento e da inspiração e da exalação. Então, quando a gente, né, quer ter mais prazer, a gente precisa trabalhar essa consciência com o nosso corpo. Mas quando a gente é criança, presta atenção, um bebezinho, ele respira. É muito bonito de ver um bebê, porque ele respira pela boca e ele puxa todo o ar que ele consegue. A barriguinha vai lá em cima e desce. Ele respira com presença mesmo, né? Felicidade. Só que à medida que a gente vai se tornando adulto e a gente vai tendo os atravessamentos da educação familiar, né? Como a Paula diz, que é dada com todo o amor e carinho, os nossos pais sempre nos dão o melhor que eles têm a nos oferecer. Só que às vezes eles já vêm com a bagagenzinha deles e eles passam pra gente. Aí a gente precisa ir para o nosso lugar de adulto e fazer o nosso trabalho interno, que é pegar o que serve e deixar o que não serve, né? Isso já dá uma trabalheira danada fazer isso, mas isso a gente também vai fazer lá no retiro. E aí, isso vai nos atravessando e vai aos poucos reprimindo. Aí a gente vai escutando aquelas frases, né? Fecha as pernas, não faz isso, não faz aquilo. E aí a gente vai cada vez respirando mais, sabe por quê? Porque quando a gente faz uma respiração consciente, uma respiração longa, sabe o que acontece? Essa respiração chega até o nosso órgão sexual. E a gente sente até uma coceirinha, uma vibraçãozinha lá no nosso genital. Só que aí a gente vai escutando tanto que isso é errado, a gente vai desaprendendo a relaxar, a gente vai perdendo a conexão com o nosso corpo, porque a gente vai observando menos, né? E isso tudo vai gerando a tal da desconexão sexual, que é um dos grandes bloqueios, né? Que nos impedem de explorar a nossa sexualidade. Então, voltar a trabalhar a respiração é uma forma de reconectar. Reconectar com esse veículo sagrado que é o nosso corpo, que nos permite sentir prazer, nos expressar na vida, nos autorrealizar, que é por onde passa a nossa energia o tempo inteiro. Então, a gente precisa deixar os canais abertos para essa energia circular. E deixar os canais abertos é a gente ir liberando essas crenças, esses bloqueios, para a gente poder viver livremente, né? E tanto é que um dos temas do nosso retiro é aprender a ter mais consciência dessa energia para a gente regular nossa libido e assim a gente canalizar essa energia para onde a gente quiser para a gente se realizar na vida, né? Esse eu acho que é um desejo de qualquer ser humano, viver uma vida realizada, feliz, entendendo que a vida é a expressão de quem tu é, da tua essência. Então essa vida tem e deve ser boa. Sim, adorei tudo que tu trouxe. E eu acho que é exatamente isso, a gente parar para fazer reflexões, né? Essa avaliação, essa autoavaliação, essa reescrever. Quando a gente começa a refletir sobre essas coisas que tu traz, a gente começa a reescrever a nossa vida, né? E quando eu tenho essa possibilidade de reescrever, né? Olha que demais isso. Se eu posso reescrever a minha vida, eu posso trazer muitas coisas novas para reescrever. Mas também para reescrever, além de pensar, de trazer para reflexão, fazer o exercício, trazer para o corpo, para a experiência, para vivenciar as coisas, a gente reescreve de uma forma que fortalece mais. Quando a gente traz todos esses elementos, reescrever a própria vida
e o próprio e o sentido, né? O sentido de estar aqui e o sentido de sentir prazer e de viver uma vida mais plena. Esse sentido, ele pode tomar muitas formas. E aí eu acho que a gente começa a chegar mais próximo da liberdade que falam tanto, né? E que eu não concordo muito com o que falam sobre liberdade sexual. Mas eu acho que assim a gente começa a se aproximar um pouco mais do que é a liberdade sexual, do que é ser uma mulher livre, do que é ser livre, né? O que é ser livre? O que é esse buraco tão grande que a gente precisa olhar e que a gente vai, às vezes, socando coisas e posturas na vida e a gente se dá conta em algum momento que acho que não é o suficiente ou não é bem isso, não é o caminho, porque talvez o que estejam te empurrando como liberdade sexual não seja realmente liberdade, né? Seja mais uma imposição mesmo, seja mais um padrão que tu tenha que seguir, né? Ao invés de descobrir o que é para ti, como é para ti, e aonde que tu te torna. Te torna não, né? Vai se tornando, porque a gente não para de se desenvolver até abandonar esse corpo aqui, esse corpo físico. O que eu preciso? Dentro dessa história, da minha história, dos meus tabus, das vergonhas que eu fui constituindo na minha vida, em cima das crenças, né? O que eu preciso limpar, o que me serve hoje? Natália, o que serve hoje dessas crenças tão profundas, muitas vezes, e que muitas vezes é desafiador olhar para elas e mudar, né? Mudar essa configuração. O que faz sentido hoje de verdade para ti, para a mulher que tu é, para a mulher que tu quer te tornar. Porque a mulher pode ter seus 60, 70 anos, ela ainda está se tornando, né? Porque ela passou está em outro processo da vida, em outro ciclo da vida, e ela ainda está se tornando nesse novo ciclo da vida. Assim como as mulheres que estão entrando para a adultez, né? Ali nos 20 e pouquinhos anos, elas também estão num ciclo da vida importante e elas estão se tornando, né? Elas estão começando ali essa mulher adulta. O que faz sentido ainda para a tua vida? Sobre as crenças, sobre os tabus, essa vergonha que talvez no exercício da Natália tu percebeu, ou uma sensação de medo, de insegurança. Olha um pouquinho mais para isso. Investiga um pouquinho mais isso. Isso te serve ainda? Isso te trava, te impede de dar um passo a mais, de conversar talvez sobre um assunto ou sobre esse medo, essa vergonha com uma amiga, com uma pessoa que tu tem intimidade, ou levar para tua terapeuta, né, sobre isso, né? Será que isso ainda faz sentido tu carregar? E como que a gente pode, né, todas essas ferramentas, além do que a gente já falou aqui, o que mais é possível para que tu possa largar, liberar espaço para entrar ar quando tu respira, liberar espaço para entrar vida, para entrar vitalidade, para entrar informação também. Porque às vezes a gente recebe informação, mas algumas crenças não deixam tu aceitar a informação. Essas crenças ficam ali dizendo que, suspeito. Será que é isso mesmo? Mas a minha instituição
religiosa diz diferente, ou eu aprendi diferente disso, não sei bem, né? Abrir espaço para que essa vida nova entre. Inclusive, quando a gente quer reescrever a própria vida, a gente precisa de espaço, né, Natália? A gente precisa ou de um documento em Word limpo, em branco, ou um caderno, uma folha em branco. A gente precisa reescrever, precisa de espaço, né? E é esse espaço que a gente quer oferecer nesse momento, desse final de semana, que vai ser dia 31 de março, 1 e 2 de abril, né? Nesse grupo que a gente está formando, nesse vínculo que a gente está formando aqui, nessas carinhas que vocês estão vendo aqui, que vão estar lá para ancorar e para apoiar cada uma que estiver lá, né? E a gente questiona muitas coisas, vamos questionar muitas coisas, né? São os pensamentos que vêm à tua mente quando tu pensa em alguma parte do teu corpo. Se vocês que estão assistindo a gente agora, se quiserem escrever ali, quando tu pensa no teu corpo, ou em alguma parte do teu corpo, quando tu te sintoniza com isso, o que vem à tua mente? Qual a sensação que traz isso junto? Experimenta. Experimenta sentir um pouquinho ou refletir um pouquinho sobre esse tipo de coisa. E quando a gente pergunta, né, já que vai ser um encontro, Natália, de mulheres, né, para corpos de mulheres, sobre o corpo feminino, né, ter um corpo feminino. O que vem à tua mente sobre um corpo feminino, sobre ter esse corpo, sobre ter nascido com esse corpo, sobre estar vivendo em um corpo feminino. O que vem à tua mente? Como tu te sente? Quais as sensações? Depois de muito trabalho. Por muito tempo, para mim foi muito difícil viver num corpo feminino. Praticamente mais da metade da minha vida, Natália. Eu não sei como foi para ti, mas mais da metade da minha vida foi muito difícil para mim viver nesse corpo de mulher. Viver num corpo que a sociedade julga como frágil, como vulnerável demais, como fraco, inclusive, né? Como delicado demais. Foi muito desafiador para mim me perceber, inclusive quando criança ainda, me perceber nesse corpo. Já era uma sensação, um sentido de não ter as possibilidades, não ter todas as ferramentas para ser tão forte e ter tudo que talvez os corpos masculinos poderiam ter, né? Para mim foi bastante desafiador. E, na verdade, do ponto de vista histórico, né, Paula, eu sempre gosto de contextualizar a história, porque eu acho que fica um pouco mais fácil da gente compreender o porquê dessa sensação que tu sente, eu sinto e certamente outras mulheres também sentem. Mas fazem apenas 81 anos que a gente tem liberdade para poder sentir prazer sem o medo ou a responsabilidade social da gente ter que engravidar, ter que procriar sem a nossa própria vontade. Então, durante muito tempo, do ponto de vista histórico, o nosso corpo não era nosso. O nosso corpo estava a serviço de uma sociedade, de uma necessidade externa. Então, é muito bom a gente pensar, porque sim, é importante a gente fazer esse trabalho de apropriação do nosso próprio corpo. Entender que sim, o corpo é meu, o meu corpo, as minhas regras, é eu quem coloco os meus limites. E aprender a gostar desse corpo também, né? Porque entender que ele pode e deve estar a meu serviço, ao meu serviço,
como ser humano ao meu serviço, como expressão da vida. E ele sendo meu, eu sim tenho a responsabilidade e liberdade de decidir o que eu quero fazer com ele, né? Isso tem a ver com liberdade. Isso tem a ver com a verdadeira liberdade, eu acho, e a autonomia, né? De estar na vida do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, se liberando desses condicionamentos sociais que nos atravessam o tempo inteiro, né? Às vezes é muito difícil para nós estar livres, viver livres dentro desse universo cheio de regras, imposições e também, e aí vem uma outra informação mais profunda, que é um dos pontos que a gente vai trabalhar no retiro, mas eu trabalho muito com as mulheres aqui no consultório, que é da gente se liberar uma bagagem inconsciente que a gente herda dos nossos ancestrais. Né? Então, veja bem, é apenas 81 anos que a gente tem que foi depois do advento da pílula anticoncepcional, que a gente começou a ter direito de sentir prazer sem ter o medo de engravidar. Pensa que as nossas avós, 3 gerações atrás, elas não viveram isso. Então, nós ainda temos contato com mulheres que viveram uma época em que elas provavelmente não sabem o que é sentir prazer, muitas delas não sentiram orgasmo, muitas delas viveram aquele contexto histórico de ter que procriar. Quantas avós, eu ouço muitas histórias, mulheres avós que tiveram 8, 9, 10 filhos. Então, sim, ainda a gente está num processo transgeracional de ressignificação de uma bagagem, de uma cultura, que é outro fator que nos bloqueia demais a nossa sexualidade. Às vezes a gente sente coisas no nosso corpo que muitas vezes são herdadas e nem são nossas, são bagagens lá de trás que a gente precisa se liberar. E como essas mulheres afetam a gente ainda, né? Por mais que a gente vá desenvolvendo e trabalhando, e é claro que quanto mais a gente avança nesse processo de se conhecer e de reescrever a própria história, isso vai impactando menos, né? Mas a presença, o olhar dessas pessoas, ou as palavras, né? Às vezes até somente a presença dessas pessoas, elas ativam gatilhos, né, na gente. Então, eu tenho um amigo que uma vez ele disse: quando você se achar muito iluminado, passa um final de semana com os teus pais. Boa. Ai, eu achei fantástico, porque é muito isso, né? Estar com os pais, muitas vezes estar com os irmãos, estar com as pessoas da família, né? Às vezes não é nem essas pessoas, mas às vezes é um tio, uma tia, a avó. Eles ativam essas coisas na gente, né? E essas coisas muito inconscientes que estão lá guardadinhas, né? Então também a gente pode usar isso como um exercício para observar, tem isso aqui ainda, por que aquela frase, por que aquele jeito de olhar mexeu tanto comigo, me tirou do meu eixo, né? Vou levar isso para terapia, vou observar isso, vou escrever sobre isso, vou refletir um pouco mais, vou meditar sobre essa sensação que isso provocou em mim, né? Então, é um caminho também da gente se experimentar nessa jornada de se conhecer, né? De vamos ver onde é que está mais profundo essa crença ou essas coisas que eu ainda não consigo ver direito, porque tem disso, né? A gente se colocar na toca do leão para observar os gatilhos que a gente que provocam essas que afloram, né? Essas crenças e esses desafios na gente, assim. Eu faço essa experimentação, Natália. Eu faço, principalmente com a minha mãe, assim. Eu ainda tenho muitos gatilhos, assim, em relação à minha mãe. Então, eu me coloco nisso e faço exercício de me colocar como
observadora, né? Daí eu fico naquele sim, sim, e vou deixando ela me trazer as informações. Vou deixando ela me trazer as informações e vou percebendo em mim, assim, aonde que vai pegando, aonde que tá mexendo, aonde que tá vibrando a energia, né? Para que eu possa fazer essa investigação, assim, e poder fazer isso, né? Me questionar, isso aqui, aonde que isso me afeta ainda e por que eu ainda carrego isso? Isso me serve para quê? Tá, não me serve mais porque não faz mais sentido para a vida que eu escolho ter hoje. E o que eu faço com isso agora? Como que eu conduzo para um jeito diferente, assim, né? Também vai ser uma forma da gente trabalhar no nosso retiro. Então, a gente está aqui só dando dicas, né? De coisas que a gente pode viver no nossa imersão de sexualidade para mulheres. Sabe que tem um movimento sistêmico que inconsciente, né, que a gente faz. E a gente vai fazer esse exercício lá no retiro para vocês sentirem no corpo, né? Muitas das coisas que a gente está falando aqui são coisas que a gente está falando a nível racional, mas é muito diferente a gente falar com a razão do que a gente sentir no corpo e sentir com o nosso coração. É extremamente diferente. Tanto é que o verdadeiro prazer é a conexão do nosso genital com o nosso coração, com os nossos processos neurológicos. Quando a gente consegue conectar todas essas partes, verdadeiro prazer. Até a gente não conseguir fazer isso, a gente vai tendo, como é que é, pequenos pedaços de experiências, de percepções do que é o prazer. Mas, assim, existe um movimento sistêmico que é, por amor a vocês, as mulheres, as nossas ancestrais, eu vou carregar um pouquinho da sua dor, um pouquinho da sua bagagem. Por amor, eu vou ser igual a vocês, eu vou carregar um pouquinho do sofrimento. E às vezes o sofrimento, a dor tem a ver com bloquear a nossa sociedade. Hoje a gente vive num contexto cultural, né, histórico, onde, digamos assim, a gente tem muito mais liberdade do que elas, muito mais possibilidades. Mas às vezes por esses acordos inconscientes que faz essas mulheres, a gente não se permite. Então é importante, né, a gente ir liberando, desfazendo esses acordos, ressignificando essas crenças. O que a gente faz na vida o tempo inteiro é ressignificar crenças, é adotar crenças positivas e soltar crenças negativas para a gente poder viver uma vida livre, né? E aí, indo para o final da nossa live, né, Paula, vamos novamente lembrar as mulheres que estão aqui com a gente, ou as que vão assistir depois, que a gente quer presentear, né, uma de vocês com um sorteio. Então, lá no uma semana antes do retiro, no dia 24 de março, a gente vai realizar um sorteio onde a gente vai presentear a mulher sorteada com 50% do valor da facilitação do evento. Então, ela vai ter um super desconto, tá? Então, se você quer participar, acesse ali o nosso link da bio, que tem ali um formulário para você participar do sorteio. Se você queira muito com uma questão financeira limitada, ela de ir, passa o link para ela, porque é uma possibilidade dela poder, né, diminuir esse custo e estar lá com a gente também. Porque vai ser, gente, um final de semana transformador, né? A gente se conectar com a nossa sexualidade, se dar permissão para entrar um pouco mais nessa energia e aprender a como mover e movimentá-la na nossa vida. Isso é realmente, isso é eu a Paula, a gente essa é a última semana de inscrição, isso é bem importante. Essa é a última semana de inscrição para receber o super desconto do primeiro lote, tá? Então, se você já sentiu que essa proposta para ti, que isso vai te gerar, né, vai te trazer
ferramentas e conhecimentos que você precisa aí para dar uma guinada na tua vida nesse aspecto, trabalhar um pouco mais a tua personalidade, né, na área sexual, porque sexualidade é uma parte da nossa personalidade. Se inscreve, aproveita esse desconto, compartilha com suas amigas o link do sorteio e vem com a gente, porque a mulherada já começou a se inscrever e vai ser lindo esse final de semana, essa imersão. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo a vocês que nos assistem, que estão acompanhando a gente. Continuem, porque toda semana tem live. Mandem mensagem pra gente, tem dúvida, querem saber mais antes de fazer a inscrição, o que for, mandem mensagem ou para mim ou para a Natália. Sigam a gente aqui no Instagram. A gente tem muito material e muita coisa bacana e de qualidade nos nossos perfis. E eu quero deixar algumas questões para você refletir. O que você espera quando você se imagina mais livre? Quando pensa num ideal em relação à sua libido, o que você pensa sobre isso? O que você acha que precisa para chegar nesse ideal? Então, mais uma vez, grata a todos. Obrigada, Nath. Esperamos vocês numa próxima live. Foi um prazer. Até semana que vem, então, nesse mesmo horário, aqui com a gente. Isso aí. Beijo. Ótimo. Beijo. Tchau.